Tudo jóia, pessoal? É o seguinte, hoje nós trabalhamos a síntese proteica e aí na semana que vem nós vamos começar a trabalhar, se você observar no seu apostila, na sequência de divisão celular, tá? Então, eu quero hoje nessa aula gravada introduzir essa divisão celular para a gente ganhar tempo na aula que vem e basicamente trabalhar mitose já. Então, eu quero começar minha aula de semana que vem trabalhando mitose, mas para isso eu preciso que você entenda, que você já saiba toda a parte introdutória de respiração celular, entendeu? De respiração celular, não, desculpa, de divisão celular. Então vamos lá. Primeiro, o conceito. O que é divisão celular? Divisão celular é a divisão das células. Isso aí é moleza, certo? Ela pode acontecer de duas formas. A mitose, onde uma célula se divide em duas e essas duas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, se a célula mãe era uma célula humana, diploide, de 46 cromossomos, essa mitose, ela vai fazer com que essa célula se divida em outras duas células, cada uma com 46 cromossomos também. Se você é um pouquinho mais espertinho, e você que vocês são, você vai notar que a conta não bate. Uma de 46 cromossomos divide em duas e cada uma das outras duas também tem 46. A conta não está batendo, mas já você vai entender como que essa conta vai bater. Essa divisão chamada mitose, ela acontece para desenvolvimento, crescimento. Então a gente cresce fazendo mitose, a gente se desenvolve fazendo mitose e ela serve para reposição também. Então, por exemplo, eu tenho um menino pequenininho em casa, vocês sabem disso, né? De 1 ano e 8 meses. Estou fazendo 1 ano e 8 meses hoje, inclusive. Então, sapato, roupa para criança nessa idade, principalmente, é assim, ó, você ganhou, você já põe no pé da criança, põe no corpo dela, porque não vai durar. Né? Por quê? Porque o processo de divisão celular na criança está intenso. Na verdade, ele está intenso desde a gestação. Porque começa com uma célula, mas a criança nasce com 300 milhões. E como é que é isso? Uma divide em duas, duas divide em quatro, quatro divide em 8. E aí, 16, 32, 64, 128, 256, né? E assim sucessivamente, até chegar em 300 milhões para nascer. Mas do nascer até a idade adulta, vai precisar chegar em 100 trilhões. Então, o que acontece? A divisão celular é para isso, é para o crescimento, para o desenvolvimento. Mas quando você chega na fase adulta, e aí eu vou explicar lá na mitose, quando você chega na fase adulta, você não pode mais continuar fazendo mitose para ir rejuvenescendo. Você vai ter que dar um stop nessa mitose e só fazer ela agora quando você precisar repor célula. Por exemplo, célula da pele a gente perde muito porque arranha, tem atrito, aí você repõe, faz divisão celular para repor. Ah, cortei, faz divisão celular para cicatrizar, né? Quebrei um osso, faz divisão celular para poder reconstituir o osso. Após a fase adulta, mitose é para reposição, certo? Mitose só está envolvida em reprodução em bactéria, porque a bactéria faz mitose para dividir em duas e reproduzir. Em seres humanos ou todas as outras espécies, a mitose não tem a ver com reprodução, e sim com crescimento, desenvolvimento e reposição de células. A meiose é diferente. A meiose, uma célula divide em 4, mas essas 4 têm 23, tem a metade do número de cromossomos. No nosso caso, uma célula de 46 divide em 4 de 23. Se você somar 23 com 23 com 23 com 23, a conta também não vai bater, mas eu já disse que eu vou explicar. Meiose acontece para formar gameta. No nosso caso, espermatozoide e óvulo, porque é a metade do número de cromossomos. Então, meiose é sempre para formar gameta. Não tem nada a ver com crescimento, com desenvolvimento, nem com reposição de célula.
é para formar gameta, tá? Tanto que logo em seguida a explicar mitose e meiose, a próxima matéria é gametogênese. A gente vai explicar como é que é produzido o espermatozoide, como é que é produzido o óvulo. Por quê? Porque a gente já vai ter aprendido meiose. Bom, só que é o seguinte, a célula não passa o tempo todo dividindo. Até porque a célula costuma ter 3 destinos. Aí depende de qual célula é. A gente tem células que são permanentes, ou seja, células que vão te acompanhar praticamente a vida toda e que não podem ser repostas. Morreu, morreu. Como é o caso das células nervosas e cardíacas. Essas células não tem como repor. Está me escutando? Não tem como repor. Por isso que quando a pessoa sofre um acidente, perde um pouco de massa encefálica, ou quando ela tem uma doença degenerativa cerebral, né? Ou quando ela faz uso de alguma droga contínua há muito tempo, sei lá, cocaína, maconha, ópio, heroína, torcer pro Corinthians, não sei, quando você faz uso de alguma droga há muito tempo, ela também pode causar perda de células cerebrais. Essas que você perdeu, parceirão, já era. Por isso que às vezes você vai conversar com um nego que fuma maconha há muito tempo, você vai ver que ele funciona meio devagar. O tempo dele é diferente. Por quê? Porque algumas células ali já foram, não vão voltar, e o tempo do caboclo é mais. Ele é mais devagar. Você conta a piada pra ele hoje, né? Aí daqui uma semana ele entende e na outra ele ri. Porque o tempo dele é mais devagar, porque algumas células ali já rodaram já. Não tô falando de caboclo que usa maconha há muitos anos, né? Bom, outra coisa. Tem as células que tem um tempo de vida pré-destinado, tá? Pré-definido, perdão. Por exemplo, as células do sangue. Célula sanguínea vai durar em torno de 180 dias e vai morrer. Mas todo dia você perde célula sanguínea e todo dia produz célula sanguínea. Então ela já é produzida com prazo de vida. Essas também não vão dividir, porque elas nascem e vão morrer dali um certo tempo. Então não precisa fazer divisão celular. As primeiras também não. Existem as células que são células que vão ter rotatividade, elas vão dividir, como as da pele, por exemplo. Elas vão sofrer divisão sempre. Então, funciona assim. O ciclo celular, que a gente chama de intérfase, ele tem 3 fases. Tá? G1, essa palavra G é de gap, intervalo, G1, S que é de síntese e G2, que é intervalo 2. G1, S, G2. Gap 1, síntese, gap 2. Toda célula sofre G1. Toda célula sofre G1. Porque o G1 é a vida normal da célula. É ela viver a vida dela, se desenvolver, crescer, fazer tudo que ela tem que fazer. Se ela não for dividir, como é o caso das 2 primeiras, ela entra em G0, que é reiniciar e começar o G1 de novo. Se o destino dela não for divisão. Se e apenas se o destino dela for divisão, aí ela entra em S. O S é o período onde o material genético vai ser todo duplicado. Cada um dos cromossomos vai ganhar uma cópia, uma duplicata, idêntica, que você não consegue distinguir quem é duplicata e quem é original. Por exemplo, no ser humano, os 46 cromossomos, na fase S da intérfase, viram 92. Agora você vai entender porque que a conta bate. Virou 92. Então a gente vai ter duplicatas. E no G2 é um período... e nesse S não tem metabolismo, viu? Para tudo. Se no G1 o metabolismo era intenso, tudo estava acontecendo, no S para tudo. É só duplicação de material genético. No G2 não acontece muita coisa importante, na verdade, não acontece quase nada. É como se fosse assim, acabou o S. Não começou a divisão ainda. Então, o que acontece nesse período? Não acontece praticamente nada, a gente chama de G2.
G2 é o intervalo entre a síntese e o início da divisão. Aí começa a divisão, seja ela mitose, seja ela meiose. Mas agora a conta da quantidade de cromossomos no final vai bater, porque a célula está com o dobro de cromossomos, seja para mitose, seja para meiose, ela está com o dobro de material genético. Então, se for na mitose, dá para dividir em duas com o mesmo número, e se for na meiose, dá para dividir em 4 com a metade, porque ela está com o dobro, certo? Por causa da fase S. Joia. Isso aí já dá uma bela introdução de divisão celular. Então, eu preciso que você assista esse vídeo, reassista, assista de novo e, de preferência, antes da nossa aula online de quinta-feira que vem, você assista novamente. Para que na aula eu possa focar em ensinar mitose, porque ela tem fases e eu tenho que explicar o que acontece em cada fase e o porquê, entendeu? Então, que você anote essas informações que eu passei aqui, põe no seu caderno ali do seu ladinho, estude elas, guarde isso na sua cabeça, para que na aula que vem eu não precise ficar voltando nisso, porque aí eu, apesar da nossa aula ser pequena, eu consigo ensinar mitose numa aula só, porque toda a parte introdutória já foi ensinada aqui. Então, essa aula de hoje é tão importante, ou mais importante, que a aula online na quinta-feira. Porque sem isso aqui, você vai ficar perdido na aula da semana que vem. E na aula da semana que vem, eu vou poder render mais e ensinar a mitose toda, porque nessa aula você já sabia de todas as informações predeterminadas. Eu não vou precisar falar de intérfase, não vou precisar falar das diferenças entre mitose e meiose, eu vou focar em ensinar a mitose. Bacana? Então, joia, galera. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Não deixa de anotar as informações que eu dei nessa aula, não deixa de focar nela e de saber tudo que eu ensinei nela, porque você precisa dela para render na aula que vem. Até lá, um abraço para vocês, boa semana e se cuidem.